Em 2023, eu me desafiei a produzir conteúdo por 12 meses consecutivos. E depois do terceiro mês produzindo conteúdo, eu cheguei à conclusão que se eu fizesse só uma rede social, que no caso eu comecei com uma newsletter, eu não ia conseguir disseminar o alcance do termo micro-SaaS e a educação de mercado necessária. E aí eu decidi fazer 5 redes sociais simultaneamente. Então no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar para vocês o meu framework que eu utilizei para escalar 5 redes sociais simultaneamente, o que eu aprendi, os prós e os contras, quanto eu gastei e muito mais. Se você tá num momento agora pensando em produzir conteúdo ou você tem curiosidade de saber como é esse framework para escalar tantas redes sociais e o que isso gerou, pô, então não perca o vídeo de hoje que ele tá muito legal, beleza? Partiu pro vídeo de hoje. Galera, então vamos dar um contexto rápido aqui para vocês entenderem. Para quem não me conhece, essa é a primeira vez que está no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto e eu falo de micro-SaaS há quase 2 anos, né? Micro-SaaS são pequenos softwares de nicho que resolvem uma ou duas coisas muito bem, conduzidos por uma equipe muito enxuta. Normalmente eles são lifestyle business, né? Se chama que é um negócio que ele te cria um estilo de vida. Quando eu comecei a falar sobre micro-SaaS, especificamente em abril de 2022, não tinha quase nenhum conteúdo em português ou sobre micro-SaaS no Brasil. E o que eu fiz foi trazer a minha experiência construindo empresas digitais e trazer ela para o mundo do micro-SaaS, construindo meu micro-SaaS e falando para as pessoas como elas podem construir um micro-SaaS também. E desde então eu comecei uma newsletter, né, chamada Nova Economia do Micro-SaaS, que até hoje é a minha principal canal de educação, onde eu dedico um bom tempo escrevendo meus conteúdos. E com o crescimento da comunidade, dos meus conteúdos, eu fui construindo outros negócios. Então, galera, atualmente eu estou trabalhando em 10 projetos simultaneamente. E se você quiser saber sobre esses projetos, você pode ver um vídeo que eu tenho chamado Como Ganhar Dinheiro em 2024, que é como eu pretendo ganhar dinheiro com micro-SaaS e um pouco sobre os meus projetos, né? Mas de uma forma resumida, hoje todos esses projetos, eles são coisas que eu estou investindo para minha comunidade privada, onde eu quero ajudar esses empreendedores a irem de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, a 10, a 20 e assim por diante. Então eu venho pondo muita energia nisso, né? Então como crescer 5 redes sociais ao mesmo tempo que eu sou pai de 2 crianças, tenho uma janela de horário muito limitada de trabalho e tenho 10 projetos simultaneamente. Poxa, baita desafio. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esse mundo do micro-SaaS e como está sendo todo esse processo de condução, de educação de um mercado inexistente no Brasil. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o porquê eu comecei a escrever conteúdo. E eu acho que é muito importante, se você for começar a produzir conteúdo, você ter um porquê você quer fazer isso. No meu caso, eu comecei porque eu queria encontrar outros empreendedores que gostassem de micro-SaaS. Então, quando eu comecei a minha newsletter, o meu primeiro artigo se chama A Nova Economia do Micro-SaaS em 2022, onde eu falo nele que os distressed assets, né, são as startups estressadas, elas muitas vezes poderiam beirar quase a um micro-SaaS se o fundador deixasse de buscar o caminho de investimento e tal, e se focasse em continuar enxuto, né? E aí eu comecei a falar um pouco do movimento do mercado e das coisas, e a minha intenção, genuinamente, era me conectar com outras pessoas que tinham esse mesmo sentimento do que eu, que pessoas que queriam sair um pouco dessa bolha de startups e ir para a bolha de montar um negócio para si, montar um negócio que te traga uma riqueza no curto e no médio prazo. E aí que eu comecei a produzir conteúdo com essa intenção de tirar da minha cabeça o que eu tava pensando e também ao mesmo tempo trazer pessoas boas para perto, porque, cara, é muito solitário você tá num lugar que ninguém no Brasil tá falando sobre isso, né? Então, o porquê, a minha ideia era encontrar pessoas que queiram discutir sobre o micro-SaaS para a gente descobrir quais são as possibilidades e talvez como a gente poderia se conectar a todos esses pontos, né, dentro do ecossistema brasileiro. E o mais legal de tudo é que eu também queria desenvolver uma habilidade com esse processo. Eu queria desenvolver uma habilidade de escrita. Eu não tenho o hábito de escrever muito, né? Tirando as redes sociais que a gente investe muito tempo, mas eu queria aprender a escrever uma escrita profunda, uma escrita muito bem elaborada, contando uma história com começo, meio e fim. Então, não só eu tinha esse objetivo de conectar os empreendedores, como eu também tinha o objetivo de aprender uma habilidade nova, que também eu acho que é muito importante ter claro isso pra você, porque senão produzir conteúdo vira uma coisa muito maçante se você não sentir tesão e saber o que você quer aprender com esse processo de produção de conteúdo também. No final do dia, produzir conteúdo é uma arte. Então, galera, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o público-alvo. Então, quando eu comecei a minha newsletter com esse intuito de me conectar e tal, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma newsletter dentro do Substack, que é uma ferramenta de newsletter, e eu montei uma comunidade no Telegram com a intenção de trazer as pessoas do Substack pro Telegram, né? E aí, quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia de quem eram as pessoas que iriam consumir meu conteúdo. A princípio, a minha hipótese é que seriam fundadores de startups ou empreendedores de tecnologia no geral. Então, o que eu fiz? Eu comecei a produzir conteúdo e além de postar ele no LinkedIn,
eu postava esses meus artigos aonde eu achava que tinham pessoas desse nicho. Então eu postava em grupos de Facebook de SaaS, eu postava no Tab News, grupos de WhatsApp, onde eu sabia que algumas pessoas se interessariam pelo tema. Então foi assim que eu consegui os meus primeiros 1.000 assinantes. Lembrando que esse processo de ir de 0 para 1.000 inscritos numa newsletter é um processo moroso, né? Então foi um processo de 3 meses que eu fui aos poucos tentando trazer as pessoas mais próximas de mim, começando com grupos, com amigos, com colegas. E abrindo um rápido parênteses aqui, um hack que eu aprendi é que se você montar uma newsletter no LinkedIn, você consegue enviar um convite para todas as suas conexões. Então se você coloca vários call to actions dentro da newsletter jogando para o seu Substack, você consegue trazer suas conexões para elas conhecerem sua newsletter e você direcionar vários assinantes para o seu Substack. Eu fiz isso, putz, foi super bacana, eu consegui uns 300, 400 assinantes só fazendo esse pequeno hack. Mas voltando à parte do conteúdo, então basicamente esse início ele é moroso, ele é trabalhoso e ele é um trabalho de formiguinha, porque você tem que ir dando os primeiros passos, construindo a sua audiência de uma forma bem minuciosa. E o que eu fiz desde o primeiro dia, e eu acho que foi uma decisão muito sábia do meu lado, foi ter colocado um sistema de pagamento na minha newsletter, onde eu convidava as pessoas com a seguinte frase, falando assim, olha, se você tá curtindo o meu conteúdo, então doa aqui pra mim um dinheiro pra valorizar o meu tempo, valorizar o meu esforço. E eu coloquei um botão de doação de R$5. E eu pensei, cara, quem pagar pelo meu conteúdo é o meu público-alvo, porque quem pagaria se não vê valor em algo que já é de graça? E assim as pessoas foram pagando. No primeiro mês, quando eu liberei essa funcionalidade, eu já tinha quase meus 1.000 inscritos, eu tive cerca de 30 pagantes. E o que eu fiz foi, além de entrevistar muitas pessoas em paralelo que iam entrando na minha newsletter e eu mandava e-mail falando, opa, quem é você? Vamos trocar uma ideia? Eu falei, cara, eu preciso falar com essas pessoas que estão pagando. E aí eu cheguei pra elas e falei, cara, vamos tomar um café, vamos conversar. E foi assim que eu conversei com 150 pessoas. E depois desse processo, eu tive muito claro quem era o meu público-alvo, quais eram suas expectativas, o que eles queriam, o que eles estavam buscando ler, quais eram suas dúvidas, quais eram os seus receios, o que eles gostavam, o que eles não gostavam. Então foi um processo muito bacana. E em paralelo, a comunidade do Telegram que eu fiz já tava lá com 500, 600 pessoas e todos os dias entrando novas pessoas. Então esse começo, ele é demorado, mas a mensagem que eu deixo pra vocês aqui é que qualquer tipo de produção de conteúdo que você for fazer, você tem que conhecer de pé a cabeça o seu público-alvo. Você tem que ter uma noção completaça de quem são as pessoas que estão consumindo seu conteúdo e por que raios elas estão lá e o que elas querem alcançar seguindo você. O ponto 2, galera, é que foi a criação de um mercado. Então, quando você cria um mercado, você tem que educar esse mercado. A minha startup, ela passou por esse processo de educação. Quando a gente montou um marketplace de técnico de informática, não existia nenhum no Brasil. E aí a gente chegava para as empresas e falava, olha, eu tenho aqui 30 mil técnicos à disposição. As empresas falavam, cara, mas eu tenho medo de usar seu modelo. Então, teve um trabalho muito longo de educação de mercado. E como eu aprendi isso na EONerd, eu sabia que para criar um mercado de micro-SaaS no Brasil, eu precisaria me esforçar mais e poder expandir o alcance da minha palavra. Foi aí que eu comecei o meu canal no YouTube, comecei meu TikTok, comecei meu LinkedIn, comecei o meu X e comecei a espalhar o mesmo conteúdo que eu produzia na minha newsletter com formatos diferentes para outras redes sociais. Então a gente pode dizer que foi ainda mais ou menos nessa etapa que eu comecei a montar a minha máquina de produção de conteúdo. Lembrando que esse processo, ele é muito trabalhoso e eu demorei um tempo para descobrir como funcionava essa transferência de conteúdo, porque no final do dia, o público que lê a minha newsletter não é o cara que vai ver o meu YouTube, e o meu LinkedIn já tem conexões de outro mercado com outras pessoas. Então, são vários subnichos diferentes, de pessoas diferentes, que você tem que trazer o conteúdo usando a mesma linguagem, a mesma estrutura de um conteúdo, mas adaptando o seu contexto para cada rede social, né? Então eu vou falar sobre o meu framework agora. Então a gente falou sobre descobrir público-alvo, sobre a necessidade de educação de mercado, por isso que a gente expandiu para outras redes sociais, para ter esse alcance. E a gente vai falar agora sobre o início do meu framework. Então basicamente funciona assim, olha, eu escrevo a minha newsletter toda segunda-feira. Segundas-feiras, na verdade, são os dias que eu tiro para produzir conteúdo. Então eu não faço nenhuma reunião, eu não faço absolutamente nada. Eu tiro o meu meio período para escrever e meio período para gravar, que é o que eu tô fazendo agora. Por exemplo, numa segunda-feira. E na segunda-feira, quando eu tiro esse meio período para escrever, ele é muito importante para mim. Então eu desligo todas as notificações e tudo. O que eu costumo fazer durante
a semana, tendo na comunidade, estando no Telegram, estando no WhatsApp, estando com milhares de pessoas falando de micro SaaS, é que eu fico vendo muitos desafios das pessoas, onde elas têm dúvidas, onde dói mais, e acompanhando o dia a dia da jornada dos empreendedores. E durante a semana eu pego meu celular e eu tenho um bloco de notas, no caso eu uso o Google Keep, e eu fico jogando ali as minhas ideias ali, falando, ideia de conteúdo, ideia de conteúdo. E no decorrer da semana eu vou jogando mais bullet points, eu apago uns e trabalho bem simples assim. E na segunda-feira eu chego no meu escritório, eu abro o laptop e eu pego esses bullet points e eu começo a traduzir isso para um conteúdo. Então normalmente eu sento, ligo uma música bacana, pego um café e fico ali 2 a 3 horas imerso. Os meus artigos, eles demoram de 2 a 5 horas para ser feito. Então se você tá achando que produzir conteúdo é fácil, é difícil pra caramba. Mas quando o artigo fica pronto, eu envio para uma revisora chamada Gabi, e a Gabi, ela pega na segunda-feira de noite, revisa meu artigo para ver se não tem nenhum erro de concordância, gramática e tal. E na terça-feira de manhã, ela me dá o artigo e eu dou uma última revisada e disparo para minha newsletter. Uma vez que esse artigo é disparado, no final dele eu coloco um botãozinho perguntando o que você achou desse artigo, e uma carinha feliz, uma carinha neutra e uma carinha triste. E se eu vejo que o artigo teve uma alto índice de carinhas felizes, e alto índice eu considero pelo menos de 1 a 2% de pessoas que interagiram com o meu artigo com algum tipo de reação, então sim, eu pego esse artigo e eu transformo ele num roteiro de um vídeo do YouTube. E aí olha só que legal, essa transformação eu não uso o ChatGPT, eu não uso nada. O que eu faço é pegar o meu artigo, pegar as principais mensagens dele, coloco em bullet points e tá pronto o meu roteiro do meu vídeo. E na segunda de tarde eu sento para gravar o vídeo. Normalmente o vídeo na segunda é o artigo da semana passada. Então eu tenho esses 5, 6 dias para medir o engajamento do artigo durante a semana, e na segunda-feira eu sento e eu escolho. Só fazendo um rápido parênteses aqui também. Eu tenho uma vantagem tremenda, porque quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu já tinha tipo 30 ou 40 artigos. Ou seja, para eu lançar o meu canal no YouTube, eu já tinha 40 roteiros de vídeos prontos que eu poderia usar para gravar os meus vídeos. Então isso me deu uma vantagem muito grande de eu não precisar sentar e produzir conteúdo, né? A parte intelectual do conteúdo para cada rede social. Uma vez que eu solto esse vídeo no YouTube, eu pego esse mesmo vídeo e eu recorto várias partes desse vídeo, uso uma ferramenta de AI chamado Opus.pro, e essa Opus, ela corta meu vídeo em vários pequenos vídeos, que aí eu replico esses vídeos pro meu LinkedIn, pro meu YouTube, pro meu Instagram, né? Como Reels, como Shorts. Eu transformo os meus vídeos em carrossel também pro meu Instagram. Então eu tenho toda essa estrutura de reaproveitar e reciclar o mesmo conteúdo para diversas redes sociais com diversos formatos diferentes. Como funciona a minha distribuição, então, agora pensando em cronograma, né? Então na segunda-feira eu faço o artigo, faço o vídeo, na terça-feira eu solto o meu artigo para minha comunidade e na quinta-feira eu solto o meu vídeo. Quando eu gravo o meu vídeo na segunda-feira e o meu artigo, então eu tenho uma pessoa chamada Gabi, que ela revisa os meus artigos para mim, e eu tenho uma pessoa chamada Davi, que cuida da edição dos vídeos para mim. Então eu distribuo esse conteúdo para esses dois fornecedores e durante a semana eles vão me devolvendo o conteúdo. No caso, a Gabi me devolve na terça, eu solto o artigo, e o Davi me devolve o vídeo na quinta-feira, que é quando eu publico o meu vídeo no YouTube. E toda essa camada de framework de produção de conteúdo, eu tenho uma pessoa que me ajuda desde sempre, chamado Samantha. E Samantha, você tá vendo esse vídeo, muito obrigado. Mas a Samantha, ela é a minha social media. Então ela pega esse conteúdo e ela agenda ele nas minhas redes sociais, ela posta, ela coloca as legendas, ela coloca a bio. Então, só pra vocês verem, né, que todo esse processo, eu já tive 3 fornecedores envolvidos nesse processo de construção e distribuição. E aí, a Samantha, ela publica em todas as minhas redes sociais, e o meu papel é ir respondendo as pessoas, é ir engajando, é mandando mensagem, é respondendo todos os DMs. Quando você tem 5 redes sociais, não é um trabalho tão simples assim, né? E já abrindo um parênteses de novo, eu acho que o que é o maior contra desse momento de distribuição é que, cara, me deixa muito ansioso ter muitas redes sociais e muitas pessoas comentando. Então fica aí um aprendizado também. Então, galera, para vocês saberem um pouco do impacto, né? Como foi esse processo e qual foi a construção de audiência que eu fiz em 12 meses. Na minha newsletter, que eu comecei em abril de 2022, eu tenho 5 mil inscritos. Na newsletter do LinkedIn, eu já tenho 6 mil inscritos. Ou seja, eu tenho 11 mil inscritos que leem o meu conteúdo. No meu YouTube, eu tô com quase 9 mil pessoas. E no meu Instagram, eu tô com 7.300. E se a gente pegar o TikTok, ele é irrelevante, ele tem menos de 1.000. Ele foi a rede social que eu menos acertei até agora. Mas se a gente pegar, então, o meu X, que tem 1.000 pessoas, o meu Instagram, que tem 7.300, o meu YouTube, a minha newsletter e tal, a gente tá falando de quase 30 mil pessoas em 5 redes sociais diferentes em 12 meses, né? Que é o período que eu calculei
falei pra gravar esse vídeo. Pô, 27 mil pessoas é bacana. Podia ser mais? Podia. Mas a gente tá falando de um tema muito nichado e muito específico, que é o micro SaaS. Mas olha que bacana. Por ser uma coisa muito nichada, significa que o meu engajamento é muito alto. Então, na minha newsletter, o meu engajamento é de 8%. Significa que quase 40% das pessoas que eu mando uma newsletter lê ela e 8% engaja com a minha newsletter. Ou seja, clica em algum link, clica em like, ou vota, ou compartilha, ou comenta. Então, poxa, 8% eu considero muito alto. E no YouTube, o meu engajamento é quase 40%. Então, vocês que estão aqui assistindo meu vídeo, cara, 40% das pessoas ficam até o final do vídeo. Eu considero isso um sucesso. Porque, pra falar a verdade, eu peguei referência de vários amigos meus, vários youtubers que eu conheci durante o caminho, e ninguém passa de 10%. Então, eu considero 40% um sucesso. Mas o desafio do YouTube é que, por ser algo nichado e conteúdos densos, que nem esse que você tá vendo, que são conteúdos longos, poxa, ele demora pra escalar. Então, infelizmente, é uma coisa que é de longo prazo, né? Mas hoje, se eu fosse escolher uma rede social de todas que eu falei pra vocês, eu faria de novo, sem pensar duas vezes, o YouTube. Outra coisa, galera, fazer a newsletter, né, é uma coisa muito importante, porque hoje em dia, com a newsletter, você controla a sua audiência. Então, se eu tô no Substack e eu quero sair do Substack, ou eu quero vender alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, o engajamento da newsletter é muito alto, né? 40% das pessoas da minha newsletter engajam e leem a minha newsletter. E eu consigo exportar minha base e levar ela pra onde eu quiser. No YouTube ou no Instagram, você tem um risco de plataforma muito alto, porque se eu ponho todos os ovos no YouTube e ano que vem eu sou banido por qualquer motivo que seja, eu perdi toda a minha audiência. Então, newsletter é muito bacana. Se eu fosse começar hoje de novo, eu faria newsletter, mas porque eu quero aprender a escrever, então é muito importante você ter esse desejo e ambição de ser um bom escritor, porque, cara, você precisa escrever bem e saber contar uma história. E eu faria YouTube também de novo, assim. Sem pensar duas vezes, são as minhas redes sociais favoritas. O YouTube eu gosto muito porque é um público muito engajado, a galera participa, é muito ativo. Pra você ter uma ideia, a média geral de curtidas no meu canal é de 99,8%. Poxa, eu acho isso incrível, sério, de verdade. Então, muito obrigado. E aproveitando, se você ainda não segue meu canal, ou você acabou de conhecer meu canal, cara, se inscreve aqui embaixo, liga o sininho que você vai ver que os meus vídeos são bem legais. Então, seguindo aqui, eu quero falar um pouco para vocês de custos, né? Então, vamos falar de custos diretos, que são os custos que eu uso para essa minha estrutura de produção de conteúdo. Primeiro, eu tenho a minha social media, né, a Samantha, então eu pago para ela R$ 1.503, e aí você já vai entender o porquê do 3 quebrado. O Davi, que cuida da minha edição de vídeo, eu pago R$ 150 por vídeo, então são 4 vídeos por mês, eu pago para ele R$ 600. Para revisão de artigos, para Gabi, eu pago R$ 320 em média por mês, porque ela cobra por lauda. E eu tenho um copywriter que me ajuda a criar posts mais topo de funil pro LinkedIn de micro SaaS, que eu pago para ele R$ 250. Então, meu custo fixo direto para ter esse framework de produção de conteúdo e distribuição em 5 redes sociais, eu gasto aproximadamente R$ 2.700 por mês de custo direto desse framework. Agora, custos indiretos que são tão importantes quanto, de alguma forma, para me ajudar na retenção da minha audiência, mas principalmente da minha comunidade e da comunidade privada, que é onde eu invisto mais de 80% da minha energia. Eu pago hoje uma secretária, por exemplo, de R$ 600, que ela me ajuda com toda a parte de back-office, de notas fiscais, de pagamentos, me envia os documentos para contabilidade, enfim, putz, me salva a vida. Eu pago a Samantha, que cuida da minha social media, para ela ter um papel de agente duplo, para ela me ajudar com atividades administrativas da minha comunidade, mais R$ 1.597, totalizando então os R$ 3.000 que eu pago para Samantha para essas duas atividades principais que ela faz. Eu pago também uma pessoa para me ajudar com o planejamento do financeiro. Então, esse planejamento estratégico eu pago R$ 500 por mês para ele olhar o meu fluxo de caixa, ver as entradas, saídas e ver o que tá batendo, o que não tá batendo e assim por diante. Eu pago, por exemplo, cerca de R$ 2.800 para 2 fornecedores de agências de marketing, né? Então, uma pessoa me ajuda com meus micro SaaS, uma pessoa me ajuda com meus conteúdos e com meus infoprodutos. E eu já falei isso no meu outro vídeo, né, do meu CSC. Então, eu gosto de ficar testando muitos fornecedores e tal. Então, esses são alguns dos custos que eu tenho, né? Hoje, no total, a minha estrutura, para eu rodar essa estrutura de solopreneur, né, de empreendedor solo, eu gasto em torno de 10 a 11 mil reais por mês entre fornecedores que me ajudam com as atividades, ferramentas e tudo mais. E rápido aprendizado também para vocês sobre produzir conteúdo longo e produzir conteúdo curto. E aí eu já começo aqui falando para vocês o seguinte: se você for entrar no jogo de produção de conteúdo curto, no longo prazo você tá ferrado. Assim, brincadeiras à parte, mas o negócio é que produção de conteúdo, principalmente para YouTube e newsletter, tem que ser conteúdo longo, tem que ser conteúdo rico. Eu não estaria aqui ganhando sua atenção, você não estaria vendo meu vídeo até agora, se eu não estivesse produzindo um conteúdo rico, com detalhes e um conteúdo sensato que você
absorva ele e tenha a clareza de um começo, de um meio, de um fim e como você vai se beneficiar com ele. E você não consegue passar isso com conteúdo curto. Conteúdo curto, ele serve para chamar atenção, para ser mais topo de funil, para abrir portas, para dar umas pílulas de conhecimento, mas o conteúdo denso é o que ganha. Então, no longo prazo, se você for produzir conteúdo, produza conteúdo completo, conteúdos densos, mesmo que você demore 10 horas para fazer o seu primeiro vídeo, seu primeiro artigo, mas quando você entender a dinâmica de produção de conteúdo longo, isso no longo prazo vai te ajudar. É muito mais fácil eu pegar conteúdos longos e quebrar em várias pílulas de curto e usar várias estratégias além dessas pílulas curtas para fazer vídeos e conteúdos topos de funil, para crescer a audiência, jogar as pessoas no meu canal e elas verem os meus conteúdos longos, do que eu ter um canal no YouTube cheio de conteúdo curto de 3, 4, 5 minutos e não ter nenhuma densidade ou meu engajamento ser muito ruim. Então, conteúdo longo ganha no longo prazo. E aí, galera, eu vou falar para vocês quais são os 10 conselhos que eu me daria se eu tivesse começando a produzir conteúdo de novo. O primeiro conselho é: faça uma rede social muito bem feita até você dominar ela. Que no meu caso eu comecei com a minha newsletter. Então eu recomendo demais que você pegue uma rede social, se foque nela e entenda seu público-alvo, entenda como ela funciona, entenda como funciona a distribuição, que você encontre um ritmo, né? Que você encontre uma dinâmica de trabalho e que você encontre um canal de distribuição em que você publica uma edição, as pessoas começam a entrar. E lembrando, é um trabalho moroso no começo, bem de formiguinha, mas eu focaria em uma rede social até você ter claras absolutas desses pontos que eu citei agora. A segunda coisa é que a dica que eu dou pra vocês é consistência. Então, o perfeito é o inimigo do bom, é o inimigo do ok, assim. Você não precisa ser o melhor no início, você não precisa ter o melhor conteúdo, você não precisa ser o melhor em nada, você precisa ter consistência. Quem é visto é lembrado. Então, vai lá, solta uma newsletter, consegue seus primeiros 100 inscritos. As pessoas, elas vão ver um conteúdo, vão ver 2, vão ver 3, vão ver 4. Lá pelo quinto, lá pelo sétimo, lá pelo 10º, ele vai falar: poxa, é legal, gostei do Bruno, gostei do conteúdo dele. Então, demora um tempo, galera. Consistência é a chave de sucesso. Você não tem o sucesso da noite pro dia. Você não nasce no canal do YouTube com 100 mil inscritos. Demora. Se você vai começar a produzir conteúdo, lembra, você tem que produzir conteúdo pelos próximos 3 a 5 anos, no mínimo, para você começar a colher fruto de alguma coisa. Terceira dica que eu faria é investir 99% do meu tempo entrevistando pessoas para descobrir o meu público-alvo. Cara, de longe, essa é uma das dicas mais importantes que eu vou te dar. Se você não sabe quem são as pessoas que estão lendo seu conteúdo e o que elas esperam dele, putz, você vai ter muita dificuldade de escalar no futuro. Confia em mim, invista um bom tempo entrevistando as pessoas. Quarta dica que eu dou é: busque monetizar o seu conteúdo desde o primeiro dia ou o mais rápido possível, por 2 grandes motivos. O primeiro é que vai te dar muita clareza sobre monetização, né? Como monetizar, como é o modelo de negócio, o que as pessoas pagam, o que elas não pagam, quanto elas pagam, o que você tem que entregar de valor, o que você não tem. Sem contar que você começa também a amadurecer nesse aspecto, né? Porque é muito difícil você virar uma chave de produção de conteúdo para infoprodutor. Então, quanto antes você já unificar os dois, melhor vai ser para você, de verdade, confia em mim. E a segunda coisa é que você cria evangelistas, né? Então, as pessoas que pagam no início, que elas são apaixonadas pelo que você está fazendo, elas são evangelistas pesadíssimos de você, da sua marca, da sua autoridade, do seu conteúdo. Então é bom pagar, é bom você gerar esse valor e é bom você receber também, te motiva mais. Ganhar dinheiro motiva as pessoas. Quinto ponto é: faça conteúdos que levem as pessoas do ponto A ao ponto B. Todos os conteúdos que forem meramente educativos, tipo, vou contar notícias, vou contar tal coisa, são bacanas e você cresce a audiência. Mas quando você ensina as pessoas, baseado em alguma experiência sua, seja construindo microsas ou qualquer negócio, cara, levar as pessoas do ponto A ao ponto B é garantia de sucesso. E o clichê de sempre, né? Seja sincero, não minta, não faça promessas, não fique inventando a roda, faça coisas bem feitas, entendeu? Tipo, cara, não fica prometendo pras pessoas que, eu vou lançar um workshop, vou lançar um curso, vou lançar... Não, galera, você vai pagar, você vai ler um artigo meu por semana, tem um grupo do WhatsApp que você vai participar, você não vai ficar rico, eu não vou prometer dinheiro, entendeu? Não promete essas coisas. A gente tá em 2024, galera, sabe? Esse negócio de ficar prometendo coisa aí, ninguém mais cai nessa. Então, não seja essa pessoa também. Sexto ponto é: só faça uma comunidade se você tiver tempo de administrar ela. Cara, como toma tempo montar comunidade? De verdade, toma muito tempo. Porque é muito fácil você montar um grupo de WhatsApp e jogar 1000 pessoas lá dentro. É muito difícil você manter essa comunidade engajada, você manter as pessoas ativas. Hoje, quando eu uso o MGM, meu microsas, para medir o engajamento da minha comunidade, hoje eu vejo que a média do engajamento do meu grupo pago é de 40%. E a média de engajamento do meu grupo grátis é de 22%, né? Tô falando de um engajamento mensal. Eu considero um engajamento relativamente
alto, bom. Mas você pega uma comunidade de 1000 pessoas aberta, o engajamento ele é muito menor. Porque no começo é tudo, legal, um hype e tal. Mas com o tempo ela vai diminuindo o engajamento. Ou seja, quanto mais pessoas entram, menos o seu engajamento é. E você tem que sempre estar alimentando ali aquela comunidade, fazendo eventos, encontros, promovendo o desenvolvimento das pessoas. E isso toma muito tempo. Então, só faça uma comunidade se você tiver esse tempo disponível para você curar ela. Senão, a sua comunidade ela pode virar um tiro pela culatra e você, no longo prazo, pode se queimar com ela. Sétima dica que eu dou para vocês é a seguinte: escalar uma estrutura toma tempo e energia. Essa estrutura inteira que eu tô falando nesse vídeo para vocês, eu demorei 1 ano para montar ela. 1 ano para entender toda a dinâmica, para entender distribuição, para entender como fazer tudo isso, encaixando na minha rotina como pai, como empresário, como muitas coisas. Então, não tentem dar um passo maior que a perna. Dê um passo de cada vez aos poucos. Não deixa aquela ansiedade de ir rápido atropelar uma etapa necessária, porque você pode tropeçar no caminho. A 8ª dica que eu dou pra vocês é que vocês vão gastar dinheiro errado. E tá tudo bem. Então você vai gastar dinheiro com coisas erradas, com site errado, com criativos errados, e tá tudo bem. O mais importante é você provisionar essa verba que você vai investir, então você ter um dinheirinho guardado e você ter consciência de que você vai gastar errado, então como você pode diminuir os riscos para gastar dinheiro errado. Vou testar um fornecedor. Então, cara, testa um fornecedor, mas de vez em pegar um pacotão e fechar uma coisa gigante com o fornecedor, faz uma coisa pequenininha, entendeu? De vez você fechar um pacote gigante de landing page, redes sociais e tal, cara, faz uma landing page só bem simples, conhece o trabalho do cara, vai dando pequenos passos para você ir conhecendo as pessoas, minimizando o seu risco de gastar muito dinheiro errado. Eu, pessoalmente, gastei rios de dinheiro errado e eu não provisionei, fiz um monte de coisa errada e no final das contas isso me custou muito caro. Então, não cometa o mesmo erro que eu. A 9ª dica que eu dou é que você vai demorar pelo menos 1 ano produzindo conteúdo consistentemente para você aprender alguma coisa. Tudo que você fizer a menos de 1 ano de tempo, você pode ter certeza que você ainda é um jovem aprendiz dessa produção de conteúdo. Eu sou um jovem aprendiz, eu tô aprendendo agora a fazer vídeo no YouTube, tô aprendendo agora a fazer artigo. Tenho 2 anos produzindo conteúdo, então lembra disso assim, 1 aninho pelo menos para você aprender alguma coisa. E a última dica que eu me daria se eu estivesse começando é: escolha um tema que você ama muito, porque você vai passar os próximos 5 anos, 10 anos falando só disso. Então, se você não tiver um amor profundo pelo que você faz e pelo que você fala e não transmitir isso nas palavras para as pessoas e nas suas atitudes, você tá ferrado, cara, porque você vai ter que passar muito tempo falando disso. Então, escolha um tema que você ama muito e que você consiga imaginar você falando disso nos próximos 5, 10 anos da sua vida. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido o meu framework, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, longo pra caramba, mas cheio de detalhes, muito rico. E eu fiz esse vídeo com muito carinho e espero que você consiga aplicar esses aprendizados nos seus negócios e que te inspire de alguma forma, beleza? Não deixa de seguir o canal, liga o sininho aqui embaixo que os meus conteúdos estão ficando cada vez mais bacana e eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Então, galera, vejo vocês semana que vem e fica ligado no canal para mais vídeos no futuro.